Graça e paz, mulheres amadas do Senhor, tudo bem com vocês? Mulheres, antes de começar o louvor aqui, a gente entrar na ministração, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, curtissem, certo? Para mais mulheres serem alcançadas através da palavra e do louvor. Então, a Deus, amém? Certo? E escreve um aleluia aí, estou aqui no bate-papo ao vivo aí, certo? Vamos lá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei.
boa noite. Eu quero começar esse nosso encontro virtual, né? Através de uma oração. Então eu gostaria que todos estivessem orando e acompanhando comigo e elevando o pensamento ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um de nós, Senhor. E que principalmente nós consigamos, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Que nós consigamos ser gratos por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que nos acompanha no nosso dia a dia, Senhor. Eu te agradeço e te peço que todas as pessoas que sejam alcançadas, sejam tocadas pelo seu Santo Espírito, Senhor, para que essa palavra crie bons frutos, Senhor, que caia em boa terra e crie bons frutos. Eu te entrego em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar lendo um versículo que é bastante conhecido de todos, que é lá em Josué 1, versículo 9, que diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E eu quero falar em especial da última parte desse versículo, porque ele nos fala, tem algumas coisas, seja forte e corajoso, não se apavore, mas assim, a última parte, eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E isso me leva ao que eu quero conversar hoje. Então eu quero conversar com vocês, eu quero deixar aqui sobre os nossos pequenos milagres. Sobre os milagres que nós recebemos no nosso dia a dia. Vocês podem me colocar, como é isso? É no nosso levantar, é na nossa vida diária. Eu tinha quando eu comecei a gravar, estudar, eu tinha um milagre para contar para vocês da minha vida, que eu considero um pequeno milagre, que qualquer pessoa pode dizer assim, mas isso é uma coisa tão besta, mas para mim não é coincidência. Então eu vou contar esse primeiro e agora eu tenho um segundo para contar para vocês também, que o que aconteceu foi hoje de manhã. Eu estava saindo de casa e uma cliente minha chegou na hora que eu ia sair e era uma cliente que já tinha dado um desencontro semana passada. Então, eu ainda falei pra ela, olha como Deus é lindo. E eu tinha esquecido que ela vinha hoje. Então, bem na hora que eu saí para passar o dia fora com a família, essa minha cliente chegou. E eu pude atendê-la, eu pude entregar, que era só uma entrega de um produto que eu ia fazer. Então, olha como Deus é cuidadoso. Eu acho que isso foi cuidado de Deus com a minha vida. Para eu cuidar e honrar com os meus compromissos. Daí, o segundo, eu comecei, quero compartilhar com vocês, eu comecei a gravar a rede, comecei a gravar a minha palavra e de repente eu gravei, falei e levantei no celular, falei, bom, deixa eu ver que já gravou bastante. Quando eu chego, a tela do celular tá desligada. Tinha acontecido duas coisas, armazenamento estava completo e daí já estava acabando a bateria. Então, o que aconteceu comigo? A primeira sensação foi de e agora? Todo um trabalho perdido. Tudo que eu achei que eu já tinha falado, que eu achei que eu já tinha colocado, que já estava... não foi feito. Mas daí o que veio? Aí eu vim
E fiquei aqui, daí veio uma da minha família, daí veio outra, daí veio o marido, e assim, eu senti muito o amor de Deus trabalhando na minha vida nesse momento. Então, é nisso que eu falo, quando a gente vive o nosso dia a dia, a gente pode escolher focar no que nós tivemos de negativo ou focar naquilo que Deus está querendo nos entregar, que é puro amor. E aí que eu me fixo nessa última parte. O Senhor é seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Ele não disse, eu vou estar ali quando você estiver bem, quando você estiver sorrindo. Ele disse, eu estarei em qualquer lugar. E ó, um bilhetinho que eu já recebi agora. Deus está com você. Foi minha filha que veio e escreveu. A outra já veio, já perguntou, já está pronta para mandar, o marido também. Então isso é o quê? Isso é Deus trabalhando nas nossas vidas, é Deus cuidando dos detalhes. E é nisso que eu me foco. Então, meninas, eu acho assim, que nós consigamos cada dia mais enxergar o Deus que está conosco, aonde nós formos. Se nós temos problemas, temos sim. Nós temos as nossas próprias limitações? Temos sim. Muitas vezes eu tenho isso, e eu creio que todas nós temos, de lutar conosco mesmos em algumas coisas, em algumas questões que precisam ser vencidas. Mas essa promessa da Bíblia, que ela nos leve para onde nós formos. Eu, o Senhor seu Deus, estarei com você por onde você for. Então é nos bons, é nos maus momentos que nós tenhamos muitos milagres para contar. E quando eu falo de milagre, não são só os grandes milagres, porque eles acontecem. E eu também tenho vivenciado esses grandes milagres. Milagres de cura na minha família, milagres de restauração. Eu já vivenciei milagres financeiros que o Senhor veio me preparando dia a dia. E então eu já vivenciei, mas eu também vivencio os pequenos milagres do meu dia a dia. E são eles que me levam aos grandes milagres. Porque eu creio muito na palavra que diz que o Senhor só vai nos entregar aquilo que nós estivermos preparados para receber. Porque nós somos filhos amados. Então é que nem um pai. Ele dá aquilo que ele acha que vai fazer bem para o filho. Muitas vezes nós batemos o pé e nossos filhos fazem isso. Ah, eu quero, e se não for, e se eu não tiver, como que eu vou fazer, como que eu vou viver? Ah, eu preciso disso. Mas muitas vezes o pai visualiza lá na frente que aquilo pode ser um empecilho na vida dos nossos filhos. E assim também é o Senhor com as nossas vidas. Então o Senhor vai nos preparando, vai nos capacitando dia a dia para que nós recebamos as grandes coisas. Então, irmãs e irmãos, quem estiver assistindo, que nós saibamos esperar, que nós saibamos orar, entregar no Senhor, e enquanto isso, que nós tenhamos gratidão pelos nossos pequenos milagres, que nós consigamos enxergar esses pequenos milagres. Uma vez foi feito na rede uma coisa muito bacana, que eu acho assim, que a gente pode tá fazendo mesmo em casa, tá nos colocando, que é uma caixinha
onde a gente coloca os pedidos e onde nós colocamos aquilo que nós alcançamos. E esses pedidos são pedidos simples, que é realmente desde coisa em casa, desde coisa com filho. Quando a gente percebe, a gente que é mãe, a gente muitas vezes sente as dores que eles sentem. Então, de realmente entregar isso para o Senhor e sentir que o Senhor trabalhou logo em seguida. Sentir que veio uma vitória, sentir que veio um sorriso de quem a gente estava triste por estar triste. Então, assim, eu acho que são essas pequenas coisas. E que se a gente puder fazer, eu vou falar para vocês. Faz tempo que eu quero fazer, eu tenho um grupo de oração, nós já combinamos de fazer isso e nós não fizemos. Então, assim, é até um desafio para mim. Eu estou me desafiando. Porque muitas vezes nós esquecemos. É muito mais fácil a gente lembrar dos grandes milagres, das coisas que aconteceram para mudar a nossa vida, do que a gente do que nós lembrarmos dos pequenos. Só que eu quero dizer para vocês que através dos pequenos milagres, o Senhor vai nos construindo, vai nos capacitando para que Ele nos entregue os grandes milagres. Então, que nós sejamos gratos, que esse tempo de espera é necessário para nos fortalecer, para que Ele nos entregue, para que nós tenhamos capacidade, que nós estejamos preparados para receber aquilo que Ele nos dá. E que tudo que o Senhor nos dá é bom. Tudo que Ele nos traz é bom. E quando a gente consegue estar no centro da vontade de Deus, as coisas fluem na nossa vida. Nem sempre a gente consegue, isso eu tô falando por mim também. Então, assim, que nós consigamos olhar para nós mesmos, pedirmos orientação na palavra, pedirmos orientação através da oração, que nós consigamos ser bênçãos para nós mesmos. E a partir daí, que o Cristo que vive em nós resplandeça para as outras pessoas. Que nós realmente consigamos nos entregar e dar aquilo de melhor que o Espírito Santo tem nos mostrado, tem feito, tem nos trazido, e que realmente nós consigamos reconhecer isso e agir em nome de Jesus, para que nós tenhamos cada dia mais vitórias em nome de Jesus. Que nós sabemos, nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, mas que nós temos uma promessa de que o Senhor nos daria boas coisas, de que nós teríamos boas coisas. Então nós somos merecedores. Nós temos a questão, Cristo já pagou um alto preço pelos nossos pecados. Então nós precisamos acreditar que nós somos merecedores do que Cristo fez por nós. E que nós lutemos por isso em oração, para que nós sejamos cada dia mais perto do que Cristo espera e do que Ele quer de nós e para nós. Então, irmãs, que nós sejamos, que nós busquemos. Eu acho que isso, gente, é um hábito que a gente pode adquirir. Você pode estar dizendo, mas comigo não é assim. Mas na minha vida só tem coisa ruim. E a minha família tá assim, a minha família tá assado. Mas se a gente buscar, nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar a misericórdia de Deus em cada coisa que nos acontece. Por mais que nós vivamos num mundo de muita maldade, num mundo de muita, mas o nosso Deus é soberano.
E Ele está pronto para nos dar o melhor dessa terra. Basta que nós estejamos prontos para receber. E muitas vezes, esse estar pronto dói. E Ele vai um pouquinho além da nossa vontade. Muitas vezes nós não queremos sair do lugar que nós estamos, mas o Senhor quer que nós saiamos. Então, gente, eu não ia falar, eu não vim para falar, mas está me tocando muito forte para eu contar para vocês um testemunho que aconteceu comigo na área financeira há alguns anos atrás. Hoje até eu estava conversando com a minha cunhada e me veio essa questão para eu comentei isso com ela. E agora me veio muito forte assim para eu testemunhar aqui para vocês. Eu já cheguei a testemunhar na rede das mulheres assim, mas foi logo que isso aconteceu com poucas, assim, tem muita gente que não sabe. Alguns anos atrás eu tinha uma escola. Eu passei 16 anos naquela escola, onde eu fiz muitos amigos, eu gostava, era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu gosto. Eu não vou dizer para vocês assim, ai, não, eu enjoei, eu não quero mais saber. Eu gostava. E só que eu não consegui engrenar a parte financeira, estava pedalando, estava passando por dificuldades e eu realmente não queria entregar porque eu gostava. E daí foi indo, foi me desgastando muito, foram 16 anos. Eu tive companhias maravilhosas lá, sabe? Tipo, eu agradeço muito a Deus pela vida da Ivete, que me acompanhou muito em todos os maus momentos, fazendo muitas coisas pela minha vida, pela vida da minha família, orando, entregando, jejuando, realmente colocando. E chegou um dia, e o Senhor me trouxe claramente a memória hoje, que eu entreguei. Mas eu entreguei, não foi porque eu quis entregar. Eu entreguei porque eu não aguentava mais. E eu falei com o Senhor, eu peguei um pedaço de papel e falei com o Senhor assim. Falei, Deus, tem 4 opções. Ou o Senhor enche isso aqui de aluno e me capacita para eu poder dar conta desse financeiro, que eu acho que esbarrou muito nas minhas incapacidades também. Ou eu fecho essa escola no final do ano e saio sem dinheiro nem para pagar funcionário. Ou a gente vende esse prédio e eu fecho a escola. Ou a gente vende para uma escola e pronto. Só que na época era uma época muito difícil e que ninguém poderia, e que assim, o dinheiro estava difícil. E só que, lógico, a possibilidade que eu queria era que o Senhor enchesse aquilo lá de aluno. Era aquilo que eu queria. Mas eu entreguei, e eu realmente entreguei. Aí chegou uma pessoa numa conversa que nós estávamos tendo, e a pessoa virou e falou bem assim, você quer vender sua escola? Mas eu não falei, tava falando de aposentadoria, de outras coisas assim, falei, até eu quero me aposentar. E a pessoa chegou e falou, eu sei de uma pessoa que quer comprar a sua escola. Já mandou sondar faz tempo, disse que você não queria, e foi a negociação, e aconteceu, e a pessoa comprou para uma pessoa que queria, que realmente queria, que tinha o dinheiro para investir, para transformar numa potência. Então, assim, foi assim que o Senhor agiu na minha vida. E eu falo assim, e não foi traumático para mim. Eu digo e eu falo sempre que se fosse um ano antes, eu estaria chorando todos os dias. Mas o Senhor me levou aonde Ele queria que eu levasse para Ele entregar o meu milagre. Então hoje eu creio que assim, foi um milagre que eu recebi na minha vida, a
através de pessoas que o Senhor encaminhou, que foram abençoadoras da minha vida e que eu agradeço imensamente. Então, assim, não vou falar, e o Senhor me levou para outros cantos. Mas isso, o Senhor foi fazendo os pequenos milagres no meu dia a dia, até que Ele me entregou o meu grande milagre. Que hoje eu posso dizer assim, a gente tem uma vida tranquila. Então, e o Senhor foi, dia a dia, foi trabalhando coisas que eu não teria deixado acontecer na minha vida lá atrás, eu consegui deixar. Coisas que eu não teria largado, eu consegui largar. E consegui largar, vamos dizer assim, de uma forma, eu não digo assim que eu não senti falta, porque como eu disse para vocês, eu gostava. Sempre gostei, até hoje eu me apaixono. Ontem veio uma ex-professora aqui pegar Tupperware comigo e a gente conversou um monte de escola, da situação atual, das coisas de agora. Então, assim, é uma coisa que ainda me encanta, mas que eu não sinto no meu coração que eu deveria estar agora, porque foi muito de Deus. E eu acho que as coisas de Deus, quando são de Deus na nossa vida, elas nos dão muita paz. Então, irmãs, o que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes nós não aceitamos o trabalhar do Senhor. E eu me lembro como se fosse hoje, nisso de não aceitar. Um dia a Ivete chegou para mim e falou bem assim, falou: Ursina, chega, vamos começar a pedir pro Senhor para ele mostrar o que ele quer logo, para resolver essa situação, para a gente. Ela falou assim, que para eu realmente me deixasse ser trabalhada naquilo que o Senhor queria trabalhar, porque aí o milagre ia vir. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando eu realmente fiz a entrega, e a entrega total, e a entrega mais difícil que me parecia no momento, então foi o que aconteceu. E das 4 possibilidades que eu coloquei lá no papel, aconteceu aqui aos meus olhos e aos olhos de qualquer pessoa, era impossível de acontecer. Que era assim, eu vender por um valor que desse para eu recomeçar a minha vida, que desse para eu acertar todas as minhas dívidas e que realmente mudasse, me desse uma paz que eu não estava mais conseguindo ter com algumas coisas. Então eu continuava vivenciando os meus pequenos milagres, eu continuava tendo as minhas, e esses pequenos milagres me levaram ao grande milagre. Então, irmãs, eu quero colocar que Deus abençoe, que Deus abençoe a vida de cada uma. E quem está buscando e quem está esperando, não desista do seu milagre, porque o nosso Deus ainda faz milagres e vai fazer enquanto nós estivermos aqui. Porque essa é uma promessa que nós temos, mas nós precisamos abrir o nosso coração e deixarmos que aquilo que nós não queremos seja feito. Porque muitas vezes, como eu falei lá atrás, aquilo que o Pai tem para nos entregar sempre é o melhor. Qual pai que não quer entregar o melhor para seu filho? Mas ele não vai entregar uma coisa que vai fazer mal para o filho lá na frente. E se a gente é desobediente, a gente recebe. Não, eu quero. Muitas vezes a gente recebe. Mas e lá na frente? Você vai ter que voltar? Você vai ter que perder? Aquilo vai te trazer uma dor e um sofrimento muito maior? Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Não desistam. Mas mais do que um milagre, que nós
consigamos pedir a Deus a transformação das nossas vidas, nas pequenas coisas, que a gente não seja, que a gente não deixe de ser quem nós somos, que o Senhor nos criou para sermos, mas que cada dia mais seja revelado aquilo que nós fomos criados para ser e que nós deixemos isso acontecer, mesmo que no momento não nos pareça o melhor, não nos pareça aquilo que vai nos fazer felizes, mas que o Senhor te capacite e te coloque para que você consiga receber o seu grande milagre que vai vir através dos pequenos milagres do dia a dia. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui. Que o Senhor, por ter sido usada pelo Senhor, cada dia mais, Senhor, que eu seja obediente, que eu traga, Senhor, que eu vivencie, que eu consiga vivenciar o seu amor através das minhas ações, através da vida das pessoas que me cercam, através de tudo, Senhor, através até daquilo que eu não considero tão importante naquele momento, mas que eu consiga vivenciar o seu amor e a sua fidelidade, Senhor, nos livrando de tudo, Senhor, que cada pessoa que esteja me ouvindo, Senhor, sinta que o Senhor está agindo e consiga, Senhor, ver e visualizar o que o Senhor quer para as nossas vidas, que Ele quer sempre o melhor. Eu te entrego e te peço em nome de Jesus. Amém.